Quem de vocês já havia cantado essa canção aí do Bom Samaritano? Obrigado, Joel, né, que durante a semana aí nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, toda a IELB canta, dos pastores, colocou essa música e pediu o autor, né, e aí isso começou a rodar. Eu até mandei, mas na quinta-feira para o Henrique, pensei, o Henrique vai ensaiar isso com o pai e a mãe em casa, né? Aí ele disse, não, mas eu não vou ensinar o presidente da igreja a cantar essa música, né? Ele me falou hoje, né? Disse, mas aí tu tem que esquecer, né? Não é presidente, é o pai, né? O Rafael ensaiou em casa, né? Cantou a música em casa. Mas é uma música que fala desse texto do Evangelho do Bom Samaritano com uma melodia que está no nosso coração, que é conhecida nossa. Qual é o sentimento que nos sobrevém quando nós somos rejeitados? Você já se sentiu rejeitado? Ou só eu me senti rejeitado? Eu acho que isso é uma experiência que todos, em algum momento, de alguma forma, sob algumas circunstâncias, precisam enfrentar. O que é rejeição? Se nós procurarmos o sentido, procurarmos a explicação, a definição do que é rejeição, e isso nós vamos encontrar facilmente. O sentimento da rejeição é uma resposta emocional, dolorosa, à percepção de não sermos aceitos ou desvalorizados por outra pessoa ou grupo. O bullying, nós poderíamos dizer, está nisso aí. Esse sentimento pode ser desencadeado por um comentário, uma crítica, ou a sensação de não ser correspondido em suas expectativas. A rejeição, especialmente quando recorrente, ela pode ter um impacto profundo e duradouro na autoestima das pessoas. A rejeição, ela pode manifestar-se em diversas situações, como, por exemplo, o término de um relacionamento, dificuldades no trabalho, ou mesmo em interações com outras pessoas na nossa vida social. Essa sensação, além de nos levar a uma baixa estima, podem gerar em nós ansiedade, depressão e tantos outros problemas de saúde emocional, especialmente se essa rejeição não for tratada adequadamente e bem gerenciada em nossas vidas. Isso é a rejeição. Me parece que não há dúvida sobre o que é rejeição. Esse era o sentimento que tinha um samaritano. A rejeição. Os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus, cuja herança judaica havia sido corrompida por meio de casamentos e cuja observância do judaísmo era considerada deturpada. Por que isso? Porque os samaritanos, eles descendiam dos israelitas, que haviam sido deixados para trás quando Samaria foi destruída no ano 722 a.C., pelos assírios. E ali se marca o fim do reinado de Israel sobre o reino do norte e o início do seu exílio na Assíria. Os assírios, após um cerco de 3 anos, conquistaram a cidade e deportaram grande parte dos moradores, da população, para outras regiões do seu império, substituindo-os por outras pessoas, especialmente colonos, que foram colocados ali para produzirem e plantarem.
Esses poucos que ficaram para trás acabaram se casando com esses estrangeiros e por isso se tornaram mestiços. E por isso eles eram rejeitados. No tempo de Jesus, os samaritanos não eram vistos com bons olhos pelos judeus, especialmente aqueles que não aceitavam Jesus como Messias Salvador. Se vocês recordam de uma história que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 4, da mulher samaritana, nós vamos entender um pouco isso. Quando Jesus se aproxima dela num poço, onde ela vem buscar água e começa um diálogo com aquela mulher, e ela, como samaritana, fica bastante perturbada e surpresa por Jesus conversar com ela. Os samaritanos, por exemplo, eles não aceitam todo o Antigo Testamento, apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá, os livros de Moisés. Esses eles consideram como a palavra oficial deles. Um outro aspecto é a adoração no Monte Gerizim. Eles não aceitam Jerusalém como o lugar próprio de adoração, o templo, não aceitam. E esse é um detalhe que aquela mulher samaritana, quando conversa com Jesus, ela chama a atenção a Jesus, quando diz para ele: vocês judeus adoram em Jerusalém, mas nós dizemos que o nosso local de adoração é o Monte Gerizim. A maioria dos judeus ali no tempo de Jesus consideravam os samaritanos um povo desprezível, fora dos limites do povo da aliança, indignos. E por isso eles os evitavam sob qualquer circunstância. Dias atrás nós lemos o texto de Lucas 9, quando Jesus vai passar por uma cidade de samaritanos e ele não é recebido pelos samaritanos. E aí então Tiago e João perguntam para Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles tinham um ódio tão grande e os rejeitavam de tamanha força que era assim que eles os tratavam, queriam destruí-los completamente. Então, ser um samaritano era viver a rejeição na pele. Qual é o ponto de debate aqui no nosso texto dessa parábola do bom samaritano? Um intérprete da lei quer botar Jesus à prova. A pergunta que ele faz é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta ela é coerente com a crença e o modo de vida legalista que aquele religioso praticava. Ele pensava que a vida eterna era alcançada por fazer, pela sua ação, pelas coisas que ele fazia, especialmente o cumprimento da lei. Jesus, ouvindo aquela pergunta e entendendo o que se passava no coração daquele intérprete da lei, ele faz uma pergunta bem objetiva. Ele diz: o que está escrito na lei? Ele fica no campo de domínio daquele intérprete da lei. Ele entendia da lei, ele sabia da lei, ele estudava a lei, ele conhecia a lei. E Jesus pergunta: o que diz a lei? Como você a entende? Pergunta Jesus. Não só o que diz, mas o que ele interpreta. E aí seria a aplicação. O interessante é que no Evangelho de Lucas, é Jesus quem pergunta ao intérprete da lei, que responde para Jesus. Mas se nós olharmos no Evangelho de Mateus e Marcos,
que não relatam a história aqui, a parábola do bom samaritano, mas falam a respeito desses 2 grandes mandamentos, que o intérprete da lei, então, fala para Jesus. Ele diz a Jesus de uma maneira bastante precisa, porque a resposta que ele dá para Jesus demonstra clara e notoriamente que ele é profundo conhecedor da lei. Pois ele diz no versículo 27, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele dá o resumo de toda a lei, os 2 grandes e principais mandamentos, que em Mateus e Marcos, os intérpretes da lei perguntam para Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus cita exatamente esses 2. Que nós entendemos como sendo o resumo da primeira tábua, que fala do nosso relacionamento com Deus, Pai, com o nosso Senhor, e o da segunda tábua, que fala do nosso relacionamento entre nós, com o nosso próximo. Talvez como no texto que nós ouvimos, que o João leu para nós, de Levítico, que fala aquelas regras, aquelas leis, de deixar alguma colheita para trás, para os viajantes, para as pessoas pobres, e uma série de outras leis. Essas leis eles conheciam, essas leis eles tentavam praticar. O que Jesus responde para aquele homem que responde usando esses 2 grandes mandamentos? Jesus simplesmente diz, você respondeu corretamente. Ele reconhece, admite e reforça, você é um conhecedor da lei. E aí então Jesus propõe a ele, faça isso e você viverá. Havia uma dificuldade presente ali, quando Jesus diz, faça isso e você viverá, porque Jesus consegue ver o coração daquele homem. Jesus percebe que ele sabia, ele conhecia intelectualmente, mas não conseguia praticar no seu dia a dia aquilo que ele conhecia. Daí que vem a justificativa do intérprete da lei sobre quem é o próximo, e que vai revelar quem de fato ele era. Alguém que conhecia, mas que tinha realmente dificuldade de praticar aquilo que conhecia. Quem é o próximo? Essa foi a pergunta. Quem é o próximo? Lutero, quando ele fala a respeito desse texto e nos diz quem é o próximo, ele vai dizer que o próximo é qualquer ser humano, é o nosso próximo, principalmente aquele que necessita da nossa ajuda. Qualquer ser humano. Não aquele que eu digo que é meu próximo, mas qualquer ser humano que está diante de mim é meu próximo. Não sou eu que defino quem é meu próximo. É a existência de um ser humano que define que ele é meu próximo. É isso que Lutero diz. Ele diz, ainda que ele me tenha causado alguma injúria ou me tenha prejudicado, não deixou de ser meu próximo. É fácil quando uma pessoa nos causa injúria ou nos prejudica, nós, como é que usa a expressão, a gente cancela isso, né? Dá uma cancelada no... Deu. Dá um frio, um gelo nele. Lutero diz, não, você não pode fazer isso. Ele continua sendo seu próximo. E se enquadra dentro do que Jesus quer nos ensinar aqui. Os judeus que não aceitavam Jesus como Messias Salvador, eram reféns da lei. A rejeição deles se dava por falta do verdadeiro amor.
E a parábola do bom samaritano demonstra que o verdadeiro amor não mede fronteiras raciais, institucionais, religiosas e humanas. Aquele intérprete da lei estava rejeitando Jesus, o rejeitado que não rejeita. O homem ferido foi rejeitado pela estrutura religiosa que era representada por aquele intérprete da lei, que deveria demonstrar amor para com o próximo, e estava ali questionando Jesus. O sacerdote e o levita, diz o texto, que eram responsáveis pelo culto e o serviço no templo, passaram de largo, ou passaram distantes. Por que eles fazem isso? Porque a lei, a regra falou mais alto do que o amor. O sacerdote e o levita, se eles tocassem uma pessoa e eles não podiam identificar se ele estava morto ou não, porque ele estava ali jogado, deitado, seminu, diz o texto, quase morto, mas ainda com vida, isso só poderia talvez ser comprovado se eles tocassem, mas se eles tocassem e ele estivesse morto, eles teriam que passar pelo ritual da purificação, que são vários dias. E eles não poderiam mais, naqueles dias, ministrar no templo. Nem o sacerdote, nem o levita. Seria mais ou menos assim, se nós tivéssemos essa lei, que o pastor não pode tocar numa pessoa ferida, antes de ministrar o culto, e ele está vindo para a igreja e tem uma pessoa ferida na rua, e o pastor vai lá ajudar e toca ela, aí ele não pode fazer o culto. Aí quem vai fazer o culto? Já que o pastor o presidente está aqui, então vamos pedir para ele, já que o estagiário diz, mas eu não preparei a mensagem, eu só preparei a liturgia, vou fazer só liturgia hoje, e aí vamos perguntar, quem é que pode trazer uma mensagem? Aí o pastor Geraldo diz assim, deixa que eu falo, porque esse texto bom samaritano eu já preguei 500 vezes, mas era assim a regra, o levita e o sacerdote não poderiam tocá-lo, por isso eles pensaram assim, não, vamos seguir a regra, vamos seguir o protocolo, não vamos tocar, por isso passaram longe, para não se contaminarem. O bom samaritano era rejeitado pela estrutura religiosa daqueles que ali questionavam Jesus. Estes que não aceitavam Jesus como Messias Salvador. Por isso, a comparação ela é gritante e é extremamente constrangedora. O samaritano, o rejeitado que não rejeita. O que ele faz? Ele se compadece. A palavra que é usada aqui para compadecer, ela tem um sentido assim de algo que sai de dentro de nós, das entranhas, um amor tão profundo que te faz imóvel diante da necessidade, que não te deixa fazer outra coisa, que não te permite se afastar, mas que te puxa para cuidar. Esse é o compadecer-se, e essa é a compaixão que Jesus tem por nós. Outra coisa que o levita e o sacerdote fizeram, eles se afastaram, passaram de largo, longe, distantes. Ele se aproxima, ele chega junto, chega perto. Ele faz curativos nos ferimentos, aplica óleo e vinho, coloca aquele homem ferido sobre o seu próprio animal, leva esse homem a uma hospedaria, tratou dele ali na hospedaria, ficou cuidando dele, se certificando que ele fosse ficar bem. E aí então ele separa 2 denários, o salário de 2 dias de trabalho, muito dinheiro para eles, e dá ao hospedeiro e pede que o hospedeiro continue cuidando daquele homem, e garante ao hospedeiro, se você gastar mais quando eu voltar, pago. O samaritano é o rejeitado que não rejeita. Jesus é o rejeitado que não rejeita. Tanto o samaritano como Jesus
eram rejeitados, mas nenhum dos dois rejeitou o seu próximo. O samaritano cuidou do ferido, Jesus cuida dos feridos, cuida de cada um de nós. O samaritano nessa parábola, nessa história, representa Jesus, o rejeitado que não rejeita. Como nós agimos em relação ao nosso próximo? Como nós, muitas vezes, rejeitamos o nosso próximo, passando de largo? Como é que nós fazemos isso? Quando nós deixamos de nos compadecer, de permitir que a nossa emoção nos mova ao abraço, ao cuidado, que nos aproxime daquele que precisa, do nosso próximo, independentemente de quem seja, e nos move a ajudar, cuidando das dores, das feridas, e promovendo o seu bem-estar físico, emocional e espiritual, garantindo a ele a sua restauração. Como estão o nosso proceder e o nosso comportamento amoroso e sacrificial que o Senhor Jesus espera de nós e que esse samaritano demonstrou? Jesus, o rejeitado que não rejeita. Diz o profeta Isaías, falando de Jesus, talvez alguém vá dizer assim, tá, mas como é que Jesus foi rejeitado? Vejam o que Isaías fala, no capítulo 53, diz assim, falando do servo sofredor, Jesus, diz, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi desprezado, ele é desprezado pelos nossos pecados. Toda vez que nós nos entregamos ao pecado, nós estamos desprezando Jesus, passando de largo, longe. Jesus trata das nossas feridas, nos carrega no seu colo, nos providencia o cuidado contínuo, através dos seus amados, da sua igreja, do seu povo, para que nós possamos viver como vive o povo de Deus. Por exemplo, como vivia o povo para quem o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, da igreja de Colossos. Uma igreja que praticava e vivia esse amor ao próximo. E Paulo foi movido por amor a orar por eles e louvar e agradecer a Deus pela ação que eles tinham. Quando ele diz, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, damos graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Essa igreja vivia esse amor, e é esse amor que Deus quer que nós, como filhos de Deus, vivamos. O amor que o samaritano teve, o amor que Jesus teve, o rejeitado que não rejeita. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos sendo um pequeno Cristo na vida das pessoas. O samaritano foi Jesus na vida daquele ferido. Cada um de nós é Jesus na vida daqueles que precisam do nosso amor e do nosso cuidado. A igreja aos Colossenses teve a sua vida transformada
mudada. E Paulo segue dizendo lá adiante, quando ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que extraordinário é poder viver sob o amor e a graça de Deus. Esse é o cuidado que Jesus tem por cada um de nós. Esse foi o cuidado que o samaritano teve com aquele ferido. Ele não olhou quem era, ele não o rejeitou, apesar dele ser rejeitado. O texto não diz quem era o ferido, mas provavelmente era um judeu também. Ele estava correndo um grande risco, aquele samaritano, mas ele não se importou com isso. Ele simplesmente ajudou, se aproximou e amou ele de todas as formas. Cristo fez isso. Quando ele na cruz deu a sua vida por nós, ele se aproximou de nós, porque ali ele revelou a sua verdadeira humanidade, quando morre em meu e em teu lugar. E Jesus continua se aproximando de nós no batismo, porque aquilo que ele conquistou na cruz, ele dá para cada um de nós no batismo, para que nós sintamos o seu abraço, o seu cuidado, o seu amparo, a sua compaixão. Ele dá isso na Santa Ceia, para que nós possamos sentir esse amor em nossos corações. E na sua palavra que nós lemos, meditamos, oramos e cantamos. Que os meios da graça continuem sendo esse cuidado que Deus tem por nós, porque é neles que Jesus tem compaixão e se aproxima de cada um de nós, para nos cuidar em nossas dores, de todas as formas possíveis. Jesus, o rejeitado que não rejeita, não me rejeitou e não rejeita você, jamais, mas Ele te ama eternamente. Amém.